Olá, tudo bem? Você já deve ter ouvido falar do problema que o uso excessivo de plástico tem causado. Hoje eu vou falar um pouco a respeito disso. Uma forma de reduzir esse problema é por meio do sistema alemão PIFAND. Analisamos o impacto deste caso fosse implantado no Brasil, usando uma pequena amostragem em uma comunidade de São Paulo, chamada de União de Vila Nova. Esse trabalho foi produzido por estudantes da matéria Resolução de Problemas 1, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Uma breve contextualização é que entre os anos de 1950 e 2017, 9,2 bilhões de toneladas de plástico foram produzidas, e estima-se que até 2050 a produção anual no mundo de plástico chegue a mais de 1,1 bilhão de toneladas. Em 2010, surgiu no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa política não tem estimulado suficientemente o tratamento desses resíduos, porque, em 2018, o Brasil reciclou apenas 1,28% do lixo produzido, enquanto que na Alemanha a porcentagem foi de 49,7%. Bom, como eu disse, na Alemanha surgiu uma solução pertinente, nomeada como PIFAND. PIFAND é basicamente uma máquina de reciclagem, e o funcionamento dela baseia-se em cobrar uma taxa pela embalagem quando o consumidor a adquire e devolver essa taxa ao reciclar a embalagem. Até agora, 98% dos produtos que possuíam a taxa PIFAND foram reciclados nas máquinas, mostrando um resultado surpreendente. O sistema é uma alternativa promissora para o estímulo da reciclagem, seja pelo meio ambiente, seja pelo estímulo monetário. O porquê do nosso projeto se baseia no nosso objetivo principal, que é analisar os impactos do método PIFAND da Alemanha, caso fosse aplicado em comunidades paulistas, analisando seus possíveis resultados, sua viabilidade econômica, logística e social. Para analisar na prática, foi feita uma coleta de dados na comunidade e o cálculo da taxa a partir da paridade dos poderes de compra, chamado de PPC. A coleta de dados foi feita no dia 4 de junho e no dia 6 de junho de 2025. Nós explicamos como funcionavam as máquinas para os entrevistados e conduzimos uma pesquisa por meio de um questionário. No final, obtemos 55 entrevistas. O PPC é uma teoria que serve para criar uma equivalência entre duas moedas, sem que seja necessária uma conversão direta com os valores dos câmbios comerciais, porque assim a taxa ficaria com um valor muito alto. Bom, um exemplo do cálculo poderia ser feito através da conversão de euro para real, já que estamos falando de Alemanha e Brasil, multiplicado pelo preço do produto na Alemanha e dividido pelo preço do produto no Brasil. O resultado seria a taxa do produto na máquina PIFAND. Por exemplo, fizemos esse cálculo com o refrigerante de 1 litro e chegamos no número de menos de R$ 2,00 de taxa. Em relação à coleta de dados, nós observamos fatores como idade, gênero, renda, em que a maioria preferiu não responder, mas a outra parcela maior disse que a renda era entre 3,4 a 8,1 mil reais. A gente perguntou se eles sabiam o que era reciclagem e 98% disse que sim. Sobre os hábitos de reciclagem, 61,8%, que foi a maioria, disse que separava o lixo doméstico. Sobre os materiais levados ao centro, a maioria disse que não levava materiais para o centro, porém a parcela que levava ou levava 2 tipos de materiais ou plástico majoritariamente. Perguntamos também se eles se disponibilizariam a levar os recicláveis até a máquina. A maioria disse que dependia da proximidade do preço. Perguntamos qual eram os maiores desafios para reciclar. A maioria disse que era a distância dos centros. Nessa pergunta, a gente permitiu mais de uma resposta. E, por fim, perguntamos se eles apoiariam a implementação das máquinas. 89,1% disse que sim e que ainda as utilizaria. Após esses resultados, nós analisamos eles e tivemos as seguintes discussões. Sobre a questão do conhecimento, 98% dos entrevistados disseram que sabiam o que era reciclagem, porém, 16,4% não possuíam o hábito de reciclar e 12,7% não tinham conhecimento sobre quais materiais reciclar, demonstrando que, apesar de muitos saberem o que é reciclagem, poucos a praticam. Sobre a questão dos hábitos,
61,8% dos entrevistados declararam que separaram o lixo doméstico. 10,9% até os levavam ao centro de coleta e 1,8% faziam as duas coisas. Porém, apesar de existirem esses hábitos, existem problemas que impactam na reciclagem, como, por exemplo, a pouca coleta nos bairros, que foi indicado por 7 pessoas, distância dos centros, que houve 14 indicações, falta de conhecimento, que houve 11 indicações, e falta de tempo, que houveram 10 indicações. Por fim, a gente concluiu que a máquina seria aprovada e muito bem utilizada nas comunidades, porque 89,1% apoiaram a implementação e ainda utilizariam a máquina. Sobre a questão financeira, 30,9% disseram que a renda familiar variava de 3,4 a 8,1 mil, e 9,1% disseram que a renda variava entre 8,1 mil e 25,2 mil, demonstrando que essas pessoas não teriam grandes dificuldades em pagar a taxa. E somando as duas porcentagens, dá 50%, ou seja, metade dos dados colhidos. Bom, essas foram as referências que utilizamos. E muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Deixem uma curtida e o que acharam nos comentários.